Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Massa Coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Domingão chegou, torcedor, e hoje tem Souza e Santa Cruz no Marizão, interior paraibano. Vamos trazer todas as novidades desse jogo, como vem o Souza, como vem o Santa Cruz, para você ficar ciente de tudo que está acontecendo. Será que vai ter transmissão? Vamos falar também o que a gente apurou sobre essa questão da transmissão. Mas antes, torcedor, eu peço encarecidamente, vocês deixem o like nesse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações, torcedor. Eu peço a vocês, se vocês quiserem, né, a opção de vocês, tá? Se quiser ser membro do Cash Coral, aqui embaixo, ó, na descrição desse vídeo, tem um link para você ser membro do Cash Coral. Se você for membro, você vai no direct do nosso Instagram, manda uma mensagem pra gente que a gente te passa um link exclusivo do grupo de membros do WhatsApp do Cash Coral. E aí nesse grupo a gente debate diversos assuntos o dia inteiro sobre o Santa Cruz Futebol Clube, tá bom? Mas ó, sem mais delongas, torcedor, vamos embora para o vídeo. Lembrando, a gente apurou uma questão sobre a questão da transmissão, torcedor. O presidente do Souza, né, o Aldeone Abrantes, ele falou que não iria se arriscar em transmitir o jogo porque não obteve contato, né, não obteve resposta da CBF. Mas o que a gente apurou foi o seguinte: o Santa Cruz, via TV Coral, pode transmitir o jogo sim, tá? Embora o Souza seja o mandante, o Santa Cruz mandou um ofício para a CBF e aí, se a CBF liberar o Souza, né, o Santa Cruz vai fazer a transmissão. Isso aí foi o que a gente apurou via TV Coral, mas a gente não sabe se também a CBF vai responder o Santa. Segundo o presidente do Souza, a CBF não respondeu o Souza. E aí vamos aguardar, né? Tá na mão da CBF. Mas se você perguntar a mim, torcedor, será que tem transmissão? Eu acredito que terá. Mesmo que seja alguma outra transmissão aí de forma amadora, mas eu acredito que vai ter transmissão sim. No jogo do Central, né, o jogo passado entre Santos e Central, o Central também, né, o presidente do Central falou que não iria ter transmissão. Quando chegou na hora, faltando 10 minutos para o jogo, a TV do Central liberou a transmissão. Mas vamos aguardar, né? A gente tá aqui para trazer informação. Vamos falar do time do Souza, né? Como é que vem o Souza? Lembrando, torcedor, que o Souza, né, ele é comandado pelo Francisco Diá. Vocês lembram do Francisco Diá? Esse aqui, ó, que dirigiu o Campinense naquela final histórica entre Santa Cruz e Campinense na Copa do Nordeste de 2016, onde o Santa Cruz saiu vencedor, né? Saiu campeão. O Francisco Diá era o treinador do Campinense. Francisco Diá, que é o andarilho do futebol nordestino, tá? Já dirigiu aí mais de 15 a 20 clubes do futebol do Nordeste. E aí, ele está agora no Souza, né? Ele estava no Ferroviário, saiu do Ferroviário, foi pro Souza, já dirigiu 13, já dirigiu Botafogo, já dirigiu Sampaio Corrêa, ou seja, é um treinador bastante experiente, conhece a Série D, conhece a Série C, conhece o futebol do Nordeste. E aí, embora o Souza esteja numa classificação hoje muito complicada, né? O 13 tem 4 pontos, está na zona do rebaixamento, vale salientar, mas o 13, o Souza, torcedor, ele é o atual campeão paraibano, tá? Disputou a final contra o Botafogo e venceu. Foi campeão. Botafogo que recentemente fez 2 bons jogos contra o Flamengo. Perdeu o primeiro jogo por 1-0 e o segundo jogo foi 4-2, um jogo duro, um jogo parelho. Ou seja, o Souza, embora esteja mal na classificação, é um time muito perigoso. O Souza, ele vem de 4 desfalques, tá? A gente tá aqui, ó, a matéria do GE. Souza não conta com o Patrick, não conta com o Diego Viana. Alguns jogadores aí, são 4 jogadores importantes. E aí o Francisco Diá vai ter problemas para armar o Souza nesse jogo de domingo, tá? Então, nesse jogo de hoje, né? Então o Souza, ele vai ter problemas. Aqui tá a escalação do Souza, torcedor, que tem o Iranilson, tá? O Iranilson que foi base do Santa, o Iranilson foi formado no time do Santa Cruz.
O Iranilson, ele é um dos ídolos, inclusive, do Souza, né? Tem um atacante também, né? Luiz Fernando, que jogou no Souza naquele time de 2013, interessou o Santa, né, para o ano seguinte, mas não houve Luiz Henrique, Luiz Henrique, interessou o Santa, né, mas o Santa Cruz não conseguiu fazer a contratação, né? Inclusive ele fez um dos gols naquela vitória do Souza em 2023, ou seja, é um time perigoso, é um time que vai dar trabalho sim ao Santa, mas o Santa Cruz é o líder, o Santa Cruz é o time da camisa, né, pesada. O Santa Cruz tem que se impor. As informações que a gente tem, torcedor, é que o gramado do Souza está bom. A gente procurou informações. O gramado, ele não é que está bom. Ele dá sim para o Santa Cruz, que é um time leve, desempenhar um bom futebol. Então, vamos aguardar, né, como é que vai se portar o Santa Cruz nesse gramado de hoje, de logo mais às 16h30. O jogo é 16h30, tá? Então, Santa Cruz e Souza e Santa Cruz, daqui a pouquinho às 16h30. E como vem o Santa Cruz, torcedor do Santa? Mas antes da gente falar de como vem o Santa, a gente tem algumas informações. Eu peço a vocês aqui, ó, que olhem, que consumam os produtos, né, dos nossos patrocinadores. Tá passando aqui, torcedor, os nossos patrocinadores oficiais do Cast Coral, né? Jogo de Ouro.bet, Postos de Slub, ZS Out, Pizzaria e Restaurante Passira, Teixeiras e Seixas, ou seja, a galera que está sempre incentivando o trabalho do Cast Coral. Aqui, ó, bolachas da Vovó Vera, inclusive, torcedor do Santa, a gente vai mandar um abraço aí, né, para o Gustavo Menezes, o mago, que está assistindo agora o Cast Coral, assistindo esse pré-jogo e tá acompanhado, né, das bolachas da Vovó Vera, juntamente com sua cervejinha. O mago que gosta de tomar sua cervejinha no final de semana. E aí ele tá tomando a cervejinha, assistindo o Cast Coral e comendo as bolachas da Vovó Vera. Um abraço, mago. Inclusive o mago, o Diogo Trimetal, né? São dois fãs das bolachas da Vovó Vera. Grande abraço aí a esses dois grandes tricolores. Então, torcedor, e aqui também, ó, a Regulex, tá bom? Regulex está há mais de 30 anos cuidando do seu maior patrimônio, que é a sua família. Você encontra a Regulex nas Mascarenhas de Moraes, Afogados e também em Boa Viagem, torcedor. Vamos embora, tá? Como é que vem o Santa? O Santa Cruz, ele viajou, né? Tem um desfalque, tá? O Israel não joga e quem deve jogar no lugar do Israel deve ser o Totti, né? O Yuri Ferraz está num banco de reservas também, né? Viajou também, mas eu acho pouco provável o Yuri Ferraz entrar para ser titular desse time do Santos. O Santa Cruz não conta também com o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo segue machucado, inclusive, torcedor. Falaram muito nas redes sociais aí que o Galhardo iria pro show do Tardezinha, que aconteceu ontem na Arena de Pernambuco. Inclusive tem hoje também, tá? Mas o Thiago Galhardo, ó, postou uma foto na sua residência assistindo o jogo de ontem entre Atlético Mineiro e Corinthians. Ou seja, o Thiago Galhardo quebrou todas as bancas de aposta que apostaram que ele iria pro Tardezinha. O homem tá focado, fazendo tratamento intensivo. Isso aqui era mais de 10 horas da noite, ele postou no seu Instagram. E ele não foi para o Tardezinha. Ficou em sua residência fazendo o tratamento para reunir condições para o jogo do próximo final de semana entre Santa Cruz e Ferroviário no Arruda. Quem não viajou também, torcedor, foi o João Diogo, né? O terceiro jogo consecutivo que o João Diogo não viaja. E aí, a gente espera, né, que o Santa Cruz se posicione durante essa semana para saber o que é que está acontecendo, né? O João Diogo tem um salário caro no elenco do Santa. Se o jogador não está rendendo, se ele está mal nos treinamentos, se houve algum problema durante a semana, durante esses dias aí, né? E aí que se resolva e que arrume um lugar para o João Diogo jogar até para liberar, né? Para dar um fôlego no Santa Cruz na folha salarial. Porque o que não pode é um jogador caro, não está sendo utilizado. Terceiro jogo consecutivo. América do Natal, Central e agora o Souza. Ele não viajou. Então, o João Diogo também está fora. Quem não viajou também foi o Matheus Melo, né? Que ainda segue se recuperando. Está treinando já com todo o elenco, mas não viajou por opção do treinador. Deve figurar no banco de reservas para o próximo final de semana contra o Ferroviário. Como é que vem o Santa, torcedor? Aqui, ó.
não deve ter muitas modificações em relação aos últimos jogos. Só quem não vai jogar é os que estão, que a gente falou já aí, né, por ordem clínica e disciplinar na questão de cartão amarelo, suspensão. É o Totti e também o Thiago Galhardo. Ou seja, o time do Santa deve formar com Felipe Alves, Totti, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues, Balotelli, Gabriel Galhardo, William Júnior, Thiaguinho, Giovani e Pedro Henrique ou Eduardo Tanque. Deixa o comentário de vocês aqui, torcedor. Eu quero ver quem vocês escalariam para ser o centroavante do Santa. Ele tem duas opções, Eduardo Tanque e também o atacante Pedro Henrique, né? Como a gente falou, o Pedro Henrique é um atleta que veio do Sergipe, um atleta que estava muito bem na pré-temporada, mas se machucou e está voltando agora, né? Inclusive ele já voltou há muito tempo, há cerca de um mês, e está tendo a oportunidade de ser titular. A gente não sabe quem vai ser o titular. Eu apostaria no Pedro Henrique. Eu acho que ele vai começar com o Pedro Henrique, para dar mais minutagem ao atleta. Inclusive o atleta vem treinando muito bem, e aí é uma opção, né? O Pedro Henrique é aquele centroavante que é diferente do Eduardo Tanque, né? O Eduardo Tanque é aquele centroavante paradão, que briga com o zagueiro, trombador. O Pedro Henrique não. O Pedro Henrique é um atleta de mobilidade, um centroavante de mobilidade. Sai da área, faz tabela, é bom no 1 contra 1 também, tá? Ele não fica lá engessado com os zagueiros. E aí a gente vai ver como é que vai se portar o Pedro Henrique, torcedor. Esse jogo é muito importante, tá? Embora o Souza ele esteja com 4 pontos, mas se ele vence o Santa, ele vai a 7. E aí ele já embola tudo lá na frente, né? O Santa Cruz, se perde o jogo, fica com 13. Olha como tá a tabela aqui de classificação, torcedor. O América de Natal tem 10. O Ferroviário, que joga com o América de Natal lá no Ceará, tem 6 pontos. Se ele vence o América de Natal, ele vai a 9. E aí fica tudo embolado. Ele também pode entrar no G4 se vencer se o Ferroviário vencer o América, né? Porque passa o 13. O 13 perdeu o jogo de ontem contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Ou seja, o Santa Cruz tem de pontuar no jogo de hoje, torcedor. Não pode perder o jogo. É um jogo de extrema importância para o Santa Cruz, esse jogo de logo mais diante do Souza, torcedor. Um jogo muito importante. A gente espera que os jogadores desempenhem um grande futebol. Vai ter apoio sim do torcedor do Santa Cruz lá também no Marizão, em Souza, na Paraíba. Não tão grande como vem sendo, né, nos outros jogos, como foi no Santa Cruz do Rio Grande do Norte, como foi em Goianinha, né, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, como foi em Caruaru. Então assim, vai ter, mas não vai ter tanto, porque, torcedor, é 540 quilômetros de Recife até lá. As proximidades de lá, né, os torcedores que moram próximo ali, na própria Paraíba, em alguns estados vizinhos ali que dê a fronteira ali para chegar em Souza, o pessoal vai. Algumas caravanas também, né, saíram durante a madrugada aqui de Recife, né, muito cedo aí, 4, 5 horas da manhã, já seguiram viagem. Então, nesse exato momento, né, torcedor, o pessoal saiu muito cedo aqui de Recife, né, de 4, 5 horas da manhã, como a gente falou. Estão nesse exato momento na estrada. Então, assim, torcedor, onde o Santa Cruz for jogar nesse Brasil ou nesse mundo, o Santa Cruz nunca vai estar só. Sempre terá torcida em qualquer estádio desse Brasil e do mundo. Tá bom, torcedor? Esse foi mais um pré-jogo. Boa sorte ao Santa Cruz. Santa Cruz consiga fazer um grande jogo, consiga trazer o resultado positivo, que é a vitória. Se tiver transmissão, iremos sim fazer o pós-jogo para analisar como foi o jogo entre Souza e Santa Cruz, logo mais às 16h30. Se tiver transmissão, tem um pós-jogo aqui que a gente vai fazer a análise, torcedor. Deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Comenta aqui, torcedor, deixa o teu comentário. De onde é que vocês estão assistindo o Cascoró? É muito importante para a gente estar sempre aqui trazendo, né, e falando da sua localização de onde você está assistindo. A galera de Surubim, tem muita gente, tem muito tricolor de Surubim assistindo aí, tá bom? Forte abraço, saudações tricolores.